Você quer saber o que é o coração do feedback? Eu sou Marta Cordeiro, sou consultora da Duomo Educação Corporativa e quero contar para você hoje o que é o coração do feedback, aquilo que é mais importante na hora que você vai fazer essa conversa, que é uma conversa de cuidado com o desenvolvimento do seu colaborador. Então, coração do feedback, falar sobre o comportamento que o colaborador teve e que você quer sinalizar, se foi um comportamento adequado, positivo, ou se foi um comportamento que precisa ser alterado, modificado. Quando você vai descrever esse comportamento, existe um cuidado importantíssimo, por isso que eu estou chamando de coração, né? Que é falar de fatos e dados. Então, observar o comportamento e depois descrever esse comportamento, sem julgamento. E aí, o que eu estou chamando de julgamento? Julgamento é quando você diz, por exemplo, para a pessoa, você foi agressiva com aquele cliente. Quando eu digo que ela foi agressiva, eu já julguei, e estou, inclusive, falando de uma forma de ser que ela pode interpretar como algo da pessoa dela, da identidade dela. E o que você quer no feedback? Você quer pontuar um determinado comportamento. Então, o ideal é que você descreva o que ela, nesse exemplo, o que ela falou para o cliente. Se ela disse, olha, senhor cliente, você pode voltar aqui outra hora? Então você descreve a frase que a pessoa falou e trabalha em cima do fato, né, dessa frase observada e descrita. Como é que você pode tomar esse cuidado para não julgar e sim descrever comportamentos? A primeira coisa que eu digo que você precisa fazer é riscar o verbo ser do seu vocabulário na hora que você vai dar feedback. Porque quando você usa o verbo ser, você está falando da identidade do outro, como se o outro fosse o tempo inteiro daquela forma. Então, risca o verbo ser e descreva o comportamento exatamente como ele aconteceu. Uma frase que a pessoa falou, uma atitude que ela teve com um determinado colega de trabalho, às vezes até uma expressão, um comportamento que se repete. Então, descreva com evidências. Você então tem vários ganhos quando você trabalha no coração do seu feedback em cima da descrição de fatos e dados. O primeiro ganho que você tem é reduzir a resistência de quem está recebendo o feedback. Porque se você está descrevendo um determinado comportamento, a pessoa primeiro ela tende a lembrar mais fácil desse comportamento. Além disso, ela percebe que você não está falando dela de comportamentos que estão ali o tempo inteiro. Você está falando de um determinado comportamento. Isso reduz a resistência por parte de quem está ouvindo. Além disso, um outro ganho que você tem é tornar o seu feedback mais objetivo. Você está falando de fatos, então você descreve os fatos e aí continua o seu feedback nas outras etapas da estrutura do feedback para que a pessoa possa mudar o comportamento, se for o caso, se for um comportamento inadequado ou fora do esperado. E um terceiro e último ganho é que você cuida da relação. Se a pessoa percebe que você está ali falando de uma parte dela e não do todo, porque ela é muito mais do que isso, ela tende não só a baixar a resistência, mas como entender que você está ali no seu papel de gestor, cuidando do desenvolvimento dela para que ela tenha resultados melhores na carreira. Se você gostou desse conteúdo, desse vídeo, curte então, compartilha, coloca aí nos comentários as suas dúvidas que eu vou responder com o maior prazer. Até o próximo vídeo.